Bom dia! Bom dia! Sejam todos bem-vindos à nossa salinha virtual da nossa EBD Kids. Como amanheceram hoje? Bem felizes, alegres, sorridentes, porque esse mês, o mês de outubro, que comemoramos o mês, que é o mês das crianças, Estamos na nossa semana, a semana de crianças. Que legal! Quem é que gosta aí de comemorar todos os dias, o dia sendo da criança, Então, Deus, Ele determina todo o tempo, Que temos tempo de ser criança e todos temos tempo para tudo, Debaixo do céu. E temos o nosso versículo de hoje, que a tia vai falar sobre Eclesiastes, o capítulo 3, versículo 1. Vou pedir que a Débora leia para a gente na nossa Bíblia amiga, que está aqui, a nossa palavra de Deus, na nossa Bíblia. A Débora vai ler Eclesiastes 3, versículo 1. Vamos lá, Débora. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nós temos todo o tempo. E esse tempo, agora, nesse mês, é o tempo de ser criança. E aqui mostra, o nosso relógio, que nós temos todo o nosso tempo do mundo. Deus nos deu tempo precioso para que possamos aproveitar que nós temos tempo. Olha o nosso relógiozinho que mostra o tempo. Ele vai rodando, e está bem feliz, porque é o nosso tempo de ser criança. Que legal! Em Eclesiastes, como a Débora leu, ele fala, que para tudo aqui na Terra tem o tempo de brincar, o tempo de almoçar, de comer, de lanchar, de dormir, de acordar, não é mesmo? Então, quando você nasceu, você era um bebezinho, Aquele foi o seu tempo de nascer, E aí você foi crescendo. Quando você era bebezinho, você não sabia fazer muita coisa, não sabia fazer nada, Então, sua mamãe pegava, dava um leitinho, botava você para dormir, botava você para tomar banho. Então, ela fazia tudo, porque quando a gente é bebezinho, a gente não sabe fazer muita coisa, não é? Olha só, eu vou mostrar uma fotinha da Débora, quando ela era bebezinha. Olha só que Maria, que coisa mais gostosa da mamãe. E esse tempo, ela era bebezinha, Bem pequenininha. E olha só, o tempo passou e ela cresceu. Olha só a Débora aqui. Então, o tempo vai passando, você vai nascer, ficar bebezinho, não vai conseguir saber fazer muita coisa. Então, o tempo vai passando, e você vai crescendo, e você vai aprender muitas coisas, não é mesmo? Vai aprender a falar, vai aprender a comer sozinho, vai aprender a andar, não é? E aí o tempo vai passando, você vai crescendo fisicamente, até chegar um momento que você vai conseguir fazer muitas coisas só. A Débora, ela consegue tomar banho só, ela dorme sozinha no quarto dela, não é? Ela consegue fazer a tarefa sozinha. E assim ela vai aprendendo, vai crescendo e vai aprendendo muitas outras coisas, não é? E no começo, que você não sabia andar, aí o tempo foi passando, você aprendeu a andar. E o tempo foi passando, você aprendeu a correr. E o tempo vai indo, vai passando. Então, Deus quer que aproveitemos todos os tempos que tivemos. É o tempo de ser criança. Criança é para fazer coisas de criança. Como o quê? Brincar. Isso, brincar. Menina gosta muito de brincar de boneca, brincar de pular corda, brincar de pular amarelinha, brincar de esconde, não é? Brincar de casinha. E os meninos gostam muito de brincar de carrinho, de esconde-esconde também, não é? É bem legal, bem legal. O tempo vai passando e você vai deixando de ser criança, Vai crescendo, vai ficar adulto e depois idoso. Então, para cada fase de nossa vida tem um tempo,
né? Então, o tempo de ser criança, né? É agora o seu tempo de ser criança. Então, brinque, curte bastante esse tempo e aproveite. Não queira que o tempo passe rápido, né? Que às vezes o tempo passa muito rápido, mas você vá aproveitando o tempo que você tem de ser criança, que o momento é agora, não é mesmo? Tem pessoas que acham que criança deve agir como adultos, né? Se comportar como adultos, mas não é bem assim, não é mesmo? Criança tem que se comportar como criança, se vestir como criança. Infelizmente, muitos pais, muitos responsáveis pelas crianças querem que eles ajam como adulto, se comporte ali como adulto. Fique vendo coisas que não é adequado para crianças, né? Não é mesmo? Então, o tempo de ser criança é para aproveitar ser criança, não é mesmo? Jesus, quando ele é criança, ele aproveitava muito bem esse tempo. Lá em Lucas, a Bíblia diz, lá em Lucas 2,52, que Jesus foi crescendo em sabedoria, estatura e graça. Exatamente. Jesus aproveitou todo esse tempo para crescer em sabedoria, estatura e graça. Ele passou por todas essas fases. E ele quer que nós façamos isso também, que cresçamos em sabedoria. O que é sabedoria? É aprender mais um pouco da palavra de Deus. Jesus, onde ele andava, mesmo sendo criança, ele já pregava, ele falava porque tinha conhecimento da palavra de Deus. Olha só que legal! E crescia em estatura, ele crescia fisicamente, ele era bebezinho, foi crescendo, e aquilo ali ele ia crescendo. E em graça, na esperança, né? Ele tinha essa graça porque conhecia a palavra de Deus e assim ele alcançou, né? Ele já veio com essa graça e alcançou a graça. Com o tempo ele estava sempre com essa graça, ou seja, a graça de Deus, né? E ele quer que sempre passamos por essas fases, que não temos pressa. E esse é o nosso relógio, o relógio que marca o nosso tempo, o tempo de ser sábio, o tempo que crescemos na nossa estatura e em graça, não é mesmo? Mas tem certos momentos que o nosso relógio está meio maluco. Olha só como é que ele fica. Ele fica bem maluco, ele não sabe o que está acontecendo, né? Porque às vezes nós, né, quando criança, queremos fazer coisas que não são de crianças. E o tempo fica assim meio maluco. Sabe como? Por exemplo, a internet. O que acontece? A internet tem muitas informações. Tem coisas de criança, mas não tem coisas de criança, tem coisas de adulto, não é? E às vezes as crianças querem ver coisas de adulto, mas não pode. Por quê? Porque o tempo dela não é esse tempo de assistir coisas de adulto, é o tempo de assistir coisas de criança. E às vezes a criança acha que eu já sei de tudo, eu já posso tudo, mas não pode ser assim. Que quando a criança age dessa forma, é porque o tempo dela tá desse jeito, ó. Maluco. Bem maluco. Porque o tempo dela de ser criança, ela não tá sendo criança, não é mesmo? Então o tempo fica aqui, assim, ó, o reloginho dele fica meio zanoi, olha só os olhos dele. Ele fica sem saber que tempo é aquele, não é mesmo? Então a internet, os pais têm que ter muito cuidado quando as crianças estiverem acessando a internet, principalmente nesse período, não é mesmo? Tomar cuidado para que as crianças não vejam coisas que não é bom para ela. Por exemplo, filmes de terror, né? Coisas que o deixam nervosos, o deixam com medo, não é mesmo? E isso, quando o tempo tá assim, bem maluco, às vezes começa a mexer com os sentimentos. Os sentimentos, né? O que é? É quando a pessoa sente raiva, fica triste com alguma coisa que não deu certo, fica muito frustrado, não é mesmo? Porque o tempo tá maluco. Mexe muito com os sentimentos das crianças. E mexe muito com nossos sentimentos também, né? De adulto. Mas
Deus pede para que não possamos ficar sempre com esse tipo de sentimento, né? De angústia, com tristeza ou frustração. Ele quer que a gente domine eles. A gente não vai permanecer para sempre. A gente pode sentir isso é verdade, a gente sente. Mas a gente precisa saber dominá-lo, saber que aquilo ali não é para sempre. Então, nesses momentos, né, como a titia já falou em algumas aulas, é pedir oração a Deus para que ajude que aquele sentimento de raiva ou tristeza vá logo embora. Porque tudo vai passar, tudo passa, não é mesmo? E quando o seu relógio estiver assim meio maluco, para onde é o seu refúgio? O seu refúgio é na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Você vai lá, peça orientação a Deus, faça sua oraçãozinha, peça que Ele lhe instrua com sabedoria. E ali Ele vai lhe dar a instrução necessária para que seu tempo maluco fique novamente lindo, regular e aproveitar melhor o seu tempo, que é o tempo de ser criança. Então, precisamos fazer com que o nosso relógio maluco fique no tempo certo, não é mesmo? Que aquele relógio do tempo errado, né? Que aquelas coisas que você fica querendo fazer coisas que não é do seu tempo, então ele fica assim meio maluquete, né? Então vamos pedir oração e orientação a Deus para que o nosso tempo fique certo e possamos aproveitar melhor. Lá em 1 Pedro 2 diz o seguinte: sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o leite puro, espiritual, para que bebendo nele vocês possam crescer e ser salvos. Olha só que legal, a Bíblia diz para que sejamos sempre aquelas criancinhas, né, pequenininhas, recém-nascidas, para que possamos sempre estar bebendo leite puro, espiritual, que está onde? Na palavra de Deus. Lá tem todas as orientações, lá que iremos sempre estar lá buscando a nossa salvação. E para ser salvo, né, como é que devemos fazer? Primeiro devemos aceitar Jesus em nosso coração. Alguém aí já aceitou Jesus no seu coração? Quem ainda não aceitou, faça a oração, peça que Jesus entre no seu coração e Ele vem fazer moradia em seu coração. E assim sejamos salvos, porque vamos estar sempre andando com Jesus e obedecendo a palavra de Deus. E assim o nosso tempo sempre fica assim, certo, porque estamos sendo conduzidos pela sabedoria de Deus. E assim vamos fazer no nosso tempo certo, não é mesmo? Então, e hoje? Qual o tempo que estamos hoje? Qual o melhor tempo da vida? Tempo de ser criança, adulto ou idoso? Qual é o seu tempo? O tempo é o tempo que devemos aproveitar, é o de hoje, exatamente. Se você é hoje uma criança, aproveite o seu tempo de criança. Se hoje o tempo da titia aqui é de adulto, eu tenho que aproveitar meu tempo de adulto, não é mesmo? Então, tudo existe um tempo determinado debaixo dos céus, não é mesmo? Então, devemos aproveitar esse tempo, sempre andando com Jesus e pedindo orientação a Ele para que o nosso tempo, se tiver maluco, pede que o nosso tempo fique certo. Que legal! Ei! Então, Deus enviou Jesus no tempo certo, para que Ele veio aqui na terra, que preparou Ele para nós, e Ele morreu por nós, não é mesmo? Então, Jesus, quando morreu na cruz, foi o tempo dele morrer, ser crucificado pelos nossos pecados. Foi o tempo que Deus escolheu para que possamos nos arrepender de tudo e que buscarmos mais a Ele, não é mesmo? Então, quem gostou da nossa historinha? Então, aproveite bem o seu tempo. Aproveite o tempo de vocês brincarem, se divertirem com o papai, com a mamãe, não é mesmo? Com o irmãozinho, com o priminho. Não, então, aproveite o tempo, porque é o tempo de ser criança, é o tempo de ser feliz. Ei! Então, vamos entrar nossas mãozinhas, vamos orar e pedir Papai do Céu a orientação.
para que possamos aproveitar bem o nosso tempo. Juntar as mãozinhas, fechar os nossos olhinhos. Papai do céu, Papai do céu, muito obrigado muito obrigado por mais um dia. por mais um dia. Que possamos Que possamos aproveitar aproveitar o nosso o tempo, nosso tempo, o tempo que o Senhor nos deu, o tempo que o Senhor nos deu, para ler mais a Tua palavra, para ler mais a Tua palavra, para brincar, para louvar para louvar e falar de Ti para outras pessoas. e falar de Ti para outras pessoas. Nos abençoe, Nos abençoe, nos fortifique, nos fortifique, nos dê a paz, nos dê a a paz, saúde que precisamos. a saúde que precisamos. Em um nome precioso de Jesus. No nome precioso de Jesus. Amém. 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 Fique com Deus e aproveite bastante o tempo de ser criança, o tempo de ser feliz. Tchau, tchau. Beijo. Ótimo domingo para vocês.